56. Ikilei Player of the Academy capítulo 147, Magmel, a Ilha dos Tesouros. 3. Autor, salvar pessoas. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Você pode se afastar, por favor? Ah, não há fim para essas malditas vadias. HNN? O que você acabou de... Nada. O que você tem a ver com o BR Corim? Mari teve a sensação de ter ouvido algo incrivelmente desrespeitoso naquele momento, mas decidiu não dizer nada porque era um sussurro tão suave que ela não conseguia entender nada com certeza. Por outro lado, ele a deixava bastante desconfortável. Era difícil entender o porquê, principalmente considerando que ele era um homem, mas ela tinha a sensação de que ele era seu rival no amor. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Encharcado de suor, Corim caminhou até o garoto que bloqueava a estrada como uma divindade guardiã e o agarrou pelo ombro. Por favor. Eu disse para você não me tocar com seu suor. Não se preocupe. Somos todos homens. Enquanto gotas de suor escorriam por suas bochechas, Corim passou os dedos pelos cabelos de Siu. A propósito, Sr. Mare. O que atrás aqui? MHMM. Júnior Corim. Sem saber para onde olhar, Mare revirou os olhos, mas furtivamente lançou vários olhares para a parte superior do corpo nu dele. O que você está olhando? Foi quando Park Siu ficou no caminho para bloquear sua visão. Hugo. Ele estava sendo um incômodo. Porque esse garoto estava sempre no caminho. Na verdade, Mari já sabia a resposta para essa pergunta. Siu. Afaste-se um pouco. Que desrespeito, já que ela se deu ao trabalho de vir até aqui. Tenho certeza de que não é nada importante. Hã? Carinha, por que você está tão agressivo hoje? E aí, Sênior? Você tinha algo para conversar? HNN? Veja bem. Não. Falamos sobre isso depois. Um olhar penetrante direcionado a Mari a impediu de dizer qualquer coisa. Naturalmente, era Park Siu quem a encarava. Ele nem está planejando esconder isso. Por enquanto, ela decidiu adiar o plano e saiu das salas de treinamento. E aí, Siu? Vamos soar um pouco como irmãos. Pare com essa merda. Eu disse que era nojento, não disse? Aparentemente, há uma sauna nova na cidade também. Podemos passar lá e nos limpar. Claro. Mesmo depois disso, Mari tentou se aproximar de Corim várias vezes. No entanto, a maioria dessas tentativas fracassavam antes mesmo que ela pudesse falar com ele, por causa de um intruso que sempre os impedia de ficarem sozinhos. Esse cara é estranho. Ele é tão irritante. Sim. Acalme-se e coma um pouco das suas batatas cozidas no vapor. Isabelle recomendou uma batata para tentar acalmá-la. Como se estivesse despejando todo o seu estresse nas batatas salgadas, ela as mastigou a uma velocidade incontrolável. O que há de errado com ele? Aquele tal de Park Siu. Vendo quanto você o odeia, Mari, já posso dizer que ele deve ser um sujeito muito interessante. A melhor amiga de Mari fez muitos elogios ao garoto chamado Park Siu, que devia ser alguém especial para ganhar o ódio aberto de uma garota como Mari, que era como uma capivara amigável para todos. Escuta aqui, Isabelle. Park Siu, aquele cara fez um plano com Corim para ir ao Santo Panda. Santo Panda? Você está falando daquele restaurante sofisticado que custa pelo menos uma moeda de ouro por refeição? Oli era de longe um dos melhores e mais famosos restaurantes para casais de namorados, aparecendo até no guia mensal Michelin. Então você está dizendo que dois caras estão indo lá sozinhos? Sim. Mas aquele cara chamado Siu estava deixando isso bem óbvio. A essa altura, eles já não eram um casal meio estabelecido. Eu não ouvi falar sobre Corim namorando Siu. Namorar? Que tipo de coisa horrível você está falando? Garotos não podem namorar outros garotos. Tio. Sulistas hoje em dia. A casa de Maria ficava no sul e era uma terra de fazendeiros que eram responsáveis por alimentar todo o continente. Por natureza, os agricultores tendiam a ser conservadores e másculos. A homossexualidade era difícil para eles entenderem. E Maria era a princesa do sul. Embora ela não fosse do tipo que fala mal de nada, seu preconceito arraigado como uma pessoa do sul era revelado por suas palavras. De qualquer forma, o fato é que Park Siu está na defensiva de Corim. Vai para Oli, hein? Tio. Talvez ele vá ligar para ele lá. Por que você continua dizendo uma coisa dessas? Mesmo que os humanos permitam, os deuses não permitirão. Incapaz de se conter,
Mari pulou do assento. Isso não vai dar certo. Eu mesmo vou lá. NN? Parou-lhe Panda. Mas é baseado em reservas. Vai ser difícil fazer uma reserva ao mesmo tempo que eles. Posso simplesmente reservar para um dia inteiro e pagar adiantado. Se não der certo, compro aquele restaurante. Maria. Isabelle ficou um pouco assustada com o quão longe sua melhor amiga estava disposta a ir em termos de uso excessivo de dinheiro. Isabelle, você vem comigo, certo? Eles só aceitam reservas para 2 pessoas ou mais. Então, por favor, venha comigo. Apenas tenha em mente que os outros nos verão da mesma forma que Park Siu. Sua crítica foi abafada pelo grito entusiasmado de Mari. O 3 Michelin Star, um restaurante requintado localizado no centro da cidade. Oli era um restaurante de alta classe sem igual em Mercarva. Eles prestaram o melhor serviço, a loja era bem decorada logo na entrada e contava com os melhores chefes do mundo. Naturalmente, os funcionários tinham elegância e classe, o que demonstrava o orgulho que tinham pelo trabalho. Uau tio! É a primeira vez que venho a um restaurante como este. Isabelle ficou confusa com o status luxuoso da loja, mas, por outro lado, Mari simplesmente entregou sua mini bolsa para um dos funcionários sem parecer muito impressionada. MHMM. Nada mal. Apesar de dizer isso, ela pensava o contrário. Era extravagante demais. As decorações desnecessariamente extravagantes e caras por toda a loja eram prova da vaidade do dono, que devia ter ficado rico de repente. Mari não estava interessado o suficiente para se irritar com a aparência materialista do restaurante. Era simplesmente por interesse dela. Para ela, este restaurante parecia estar apenas alguns metros à frente das centenas de outros restaurantes da cidade. Mas sua unidade de medida era quilômetros e era por isso que ela não se dava ao trabalho de comentar sobre este lugar. A única coisa naquele lugar que poderia causar irritação nela eram os 2 garotos que tinham acabado de entrar no restaurante. Maria estava sentada no segundo andar, que ela havia reservado para o dia inteiro, de onde podia observar todas as mesas do primeiro andar, incluindo onde os meninos estavam. Olha, Mari. Ouvi dizer que este lugar é famoso pelo rosbife. NN. Peça o que quiser. Deixando de lado sua melhor amiga, que estava animada com o cardápio do restaurante super requintado, os olhos de Maria estavam fixos em Corin e Siu. Uau tio! Isso é muito caro. E esse lugar parece incrível. Pare de ser criança e olhe apenas o cardápio. Corin olhava ao redor com a boca aberta enquanto Siu abria o cardápio, parecendo indiferente como sempre. Quanto custa este? Não se preocupe com os preços individuais. Nós temos dinheiro. Mas esse dinheiro não é meu, é seu. Você ajudou muito, mano, então parte disso é seu. Fufu. Seu garotinho. Você passou mel na boca. Foi muito gentil da sua parte dizer isso. Pare de falar bobagem. Se não estiver com vontade de nada, eu pago um prato inteiro. Sim, claro. Não demorou muito para que a equipe começasse a trazer vários pratos para colocar na mesa. Ai, tio. Isso parece incrível. Você parece uma criança. Apesar de dizer isso, se observou a reação exagerada de Corin com um leve sorriso. Uau! Olha só este vinho. Centenário. 30 moedas de prata a taça. Nossa! Não tem como eu não experimentar este vinho de $300. Você está me envergonhando. Pode comer em silêncio. Corin criou um rebuliço enquanto tomava um gole de vinho. Era um vinho caro, que custava 30 moedas de prata por taça. E isso pareceu o suficiente para colocar um largo sorriso em seus lábios. Você também deveria tentar. Depois de tomar um gole, ele entregou o vinho. Siu, que normalmente não bebia álcool, disse, nervoso, com uma expressão séria no rosto. Isso é sujo. Você só tocou com a boca. Somos todos caras. Não se preocupe com isso e apenas tente. É absolutamente incrível. O menino recebeu a taça de Corin após um gole. Siu girou um pouco a taça de vinho e pousou os lábios na borda da taça em que Corin bebia. De fato, foi incrível. De muitas maneiras. Olha só. Olha só os olhos dele. Olha só a cara de estou apaixonado que ele está fazendo. Isabelle e Mari, que observavam a refeição do segundo andar, mostraram reações contrastantes. Isso não vai dar certo. Maria. Cerrando os punhos, Mari olhou para a cena imoral lá embaixo, que os deuses não permitiriam. Vou convidá-lo para sair amanhã. Eles marcaram um encontro. Tecnicamente não era um encontro,
mas Corinne ajudando a fazer algumas tarefas na cidade. Mas o conteúdo era claramente o de um encontro, não importa como você o visse, que consistia em planos de jantar juntos e assistir um circo que visitou a cidade recentemente. As roupas estão boas, tanto meus sapatos quanto o colar são novos. Por causa do concorrente aparente e agressivo, Maria estava cheia de espírito de luta. Bom, o local onde se encontrariam era um dos restaurantes da cidade, o Cherry Black, um restaurante requintado e sofisticado que Maria havia comprado recentemente. Tudo estava completamente preparado. Agora, tudo o que ela precisava fazer era aproveitar os pratos tradicionais do sul que seriam servidos lá, que eram incomparavelmente melhores que os do Oli Panda, e se divertir assistindo ao circo que ela convidou para a cidade e, no momento em que ela saiu do campus, uma sensação estranha começou a tomar conta de seu corpo. Logo, o mundo a seu redor começou a mudar, junto com uma onda de mana que atacou diretamente sua pele. Todos, desde a velha guarda que se despedia dela nos portões principais do campus até os colegas que conversavam com ela, imaginando para onde ela estava indo, começaram a desaparecer de sua vista. Era como se ela estivesse sendo transferida para uma dimensão diferente. Ela imediatamente percebeu que aquilo era algum tipo de barreira mágica em larga escala, após se preparar instintivamente para o combate. TCH. Você tem bons sentidos. Havia outra pessoa naquele mundo sombrio. Paxio estava olhando para ela com um manto sobre ele. Júnior. Paxio. Mari ficou chocada e confusa, mas mesmo assim analisou rapidamente a barreira. Desapego dimensional, dimensionamento alternativo e declaração do triângulo insuperável. Todos os três feitiços foram lançados ao mesmo tempo, elevando-o ao nível de um grande feitiço. Paxio havia combinado vários feitiços para formar um feitiço semi-grande, o que só deveria ser possível ao Senhor da Torre Mágica. Ele claramente não estava no nível de um mero estudante. Por quê? Você fez isso? Porque você é um pouco irritante. Ao ouvir isso, Mari puxou mais mana de dentro, preparando-se para a batalha. Era extremamente raro que alunos da academia tentassem matar uns aos outros, mas dessa vez seus instintos lhe diziam que seria uma luta de vida ou morte. Como eu sou irritante. Sabe, Sênior. Eu consigo de alguma forma parar as outras vadias, mas você me dá nos nervos demais. Mari se preparou para a batalha enquanto Park Seo, em resposta, também extraía mana de sua fonte inesgotável. O abundante suprimento de mana dos dois preencheu a dimensão enquanto ambos se preparavam para avançar em direção ao inimigo. Não havia necessidade de conversa, pois os dois, sem hesitar, despejavam ataques explosivos em seu rival amoroso. Forte. Mari era uma maga de grau 1 e um orgulho da academia. Ela era um prodígio da magia, que se acreditava ser capaz de se tornar uma maga de grau único no futuro. No entanto, nem mesmo Mari conseguiu alcançar o talento inexplicável de Park Seo. Ele deveria ter usado, e deveria estar usando, uma quantidade enorme de mana para criar e manter a dimensão alternativa, e ainda assim estava lançando uma quantidade incrível de magias como uma tempestade. Ela não conseguia perceber a profundidade da magia dele. Não havia fim para o seu mana e nenhuma pausa para seus grandes feitiços. Quang! Uma torrente de chamas irrompeu, rompendo suas defesas e fazendo-a voar. Cook! A garota de cabelos cor de água rolava pelo chão. O vestido que ela havia vestido com tanto esforço estava em farrapos, mas agora não era hora de se preocupar com isso. Lança de floco de neve. Ela apontou para Park Seo, grande feitiço, que ela preparou mesmo ao custo de permitir um ataque dele. Restrição de sombra. No entanto, mãos negras surgiram imediatamente após seu feitiço. Dezenas e centenas daquelas mãos de aparência sinistra surgiram de todos os cantos da dimensão e contiveram a lança. É inútil. Sou invencível neste lugar. O belo rapaz caminhou à frente, exibindo a avassaladora diferença de poder. Ele olhou para Mari com uma expressão fria que contradizia sua aparência amável. Desista. Ele é meu. Hugo. Ele é o único real neste mundo. Você acha que eu vou deixar NPCs como você ficarem com ele? Pisando nas costas da mão dela, Park Seo começou a bombardeá-la com desprezo e palavras incompreensíveis. Sabe qual é o problema com esse mundo de merda? Tem muita vadia igual a você. Vocês são todas falsas. Vocês não passam de NPCs, e ainda assim tentam roubá-lo de mim. Mari não conseguia entender o que ele estava falando, mas o que ela entendia era que esse homem não estava em seu perfeito juízo. Poder. Ela precisava de mais poder,
Poder que a fizesse escapar dessa situação difícil. E ela tinha algo na manga. Deveria haver algo que ela ainda não tivesse usado. Ir. O que? Cachorro ou mordida. Que é o. De repente, uma grande silhueta emergiu de suas sombras. Logo assumiu a forma de um cão demoníaco vermelho carmesim que soltou um rugido agudo. O que? Foi o aparecimento repentino de outro inimigo. Park Seo certamente não esperava que um familiar surgisse abruptamente de sua sombra e acabou permitindo que seus dentes afiados cravassem em seu pescoço. A situação virou de cabeça para baixo num piscar de olhos. Os olhos vermelhos de Mari, que agora encaravam Park Seo, que estava sendo pressionado pelo cachorro enorme, brilharam ameaçadoramente em vermelho. Não sei quem você é. Não tenho ideia do porquê está fazendo isso comigo, nem estou interessado. Cook. Vê, você é um merda. Mas Corin é meu. Vou ficar com ele só para mim. Foi uma reviravolta enorme. Maria então declarou ao seu filho, que a encarava com ódio nos olhos. Além disso, um cara gostando de outro cara. Isso é nojento. Você é. O vestido que ela havia preparado com tanto esforço foi rasgado e o caro colar de pérolas foi quebrado no calor da batalha. Os saltos que ela usava para ficar mais bonita já haviam sido jogados fora. Mari continuou correndo. Em farrapos e descalça, ela correu pela noite. Ela não fazia ideia do porquê de estar assim. Além disso, não conseguia nem se lembrar direito do cachorro chamado Dogo que de repente emergiu de suas sombras. Várias linhas de pensamento a confundiam. Então ela as descartou. Substituindo todas essas preocupações, havia uma lógica simples e um futuro certo. Correndo para frente desse jeito, ela estava fadada a encontrar aquele garoto. Essa foi a única razão pela qual ela continuou a correr. Suas pernas doíam, mas mesmo assim ela continuou correndo descalça. Era tarde demais para se arrepender, então ela correu o mais rápido que pôde. Ut! Ela viu o céu estrelado lá em cima. Será que ela chegou bem na hora? Não estava atrasada? E se Corin já tivesse voltado porque estava atrasada? Tudo estava indo muito mal. Suas roupas estavam uma bagunça e ela também não era pontual. Então, porque ainda havia um sorriso em seu rosto. Quero que Maria do Naref seja feliz. Havia um comentário desconhecido que lhe vinha à mente sempre que pensava nele. Um fragmento de suas memórias do qual ela não se lembrava mais. Ate. Ate. Ah. Ofegante, ela respirou fundo. E esboçou um sorriso de certeza. Se for Corin. O Corin que ela conhece. Com certeza ainda estará lá esperando por ela. Me sinto tão idiota. Como eu tinha tanta certeza disso. Baseado em que como? Maria sorriu depois de perguntar isso a si mesma. Era simples. Não havia lógica por trás disso, nenhuma prova nem razão. Se for Corin, era isso que ele estaria fazendo. Porque esse era o tipo de pessoa que meu Corin era. Sênior. Ao ver Corin arregalar os olhos em dúvida, Maria deu um suspiro de alívio. Ela não conseguia sentir as pernas. Elas tremiam tanto que ameaçavam quebrar e, no final, Sênior. Incapaz de se manter de pé, ela caiu em cima do seu par que estava parado na sua frente. Tipo, o que é isso tudo? Como você se machucou tanto? Ei. Ela não conseguiu responder, ou melhor, não respondeu. Em vez disso, apenas sorriu e enterrou o rosto no abraço caloroso dele, que ela havia esquecido há muito tempo. Naquela noite estrelada, a menina colocou as mãos no sol. Embora a lua brilhasse acima delas, marcando o fim do seu sonho, ela tinha certeza de que aquela seria uma noite que marcaria o início de muitas coisas. A história juvenil do menino e da menina. Bem, o julgamento acabou há muito tempo, mas foi tão interessante que o assisti por tempo demais, observando tudo aquilo se desenrolar. O danado amor e da juventude permaneceu ali, apreciando os sentimentos que recebera do sonho de esquecimento. Ver o que viria depois disso não seria nada legal da parte dele. A história que se desenrolaria dali em diante seria um épico lendário. Ou um épico romântico. Agora, corram para o fim do amor, crianças. Este mundo certamente perdurará mesmo depois do fim. O julgamento de Maria do Naref chegou ao fim com a benção de Deus. Foi uma derrota perfeita e inegável para Mari. Então, você está dizendo que todos os três falharam. Certamente é isso mesmo. Tudo graças à sua habilidade impecável. Por quê? Porque foi você, de todas as pessoas. Porque há uma abundância de amor ao seu redor. Era natural que eu me interessasse por você. O que eu fiz para merecer isso? Ué. E daí se você falhar?
Já estou ansiosa pelo seu futuro. O garoto que derrotou completamente as garotas soltou um grito selvagem. Enquanto o danando amor deu uma gargalhada calorosa e comandou o início do próximo teste. Este é seu próximo teste, jovem. De repente, o ambiente começou a mudar. A ilha sombria e anevoada começou a se transformar em um lago brilhante e ensolarado. Mas o que mais chamou a atenção de Corin não foram as plantas, as florestas ou o lago, que era tão claro que era possível ver o fundo, mas os inúmeros cisnes que estavam acorrentados no centro do lago. Agora, aqui temos 150 cisnes. Ó jovem que abraça o amor incontável. Tuas lindas meninas estão escondidas entre estes cisnes. 150 cisnes. E parecia que Mari, Alicia e Johan tinham sido transformadas em cisnes semelhantes. Seu trabalho é encontrar suas lindas garotas neste grupo. Como? Com o poder do amor. Seu filho da puta. Ikilei Player of the Academy capítulo 148, no Adair Jetlon. Deixe-me, o danando amor, falar um pouco sobre minhas antigas memórias. Um dia, apaixonei-me por uma mulher que via em sonhos. Esse amor era tão forte e feroz que fiquei doente e tive que ficar de cama. Procurei por todo o paraíso para encontrar aquela mulher, e minha família esteve comigo durante toda essa jornada de amor. É algo pelo qual ainda sou grato a eles. Assim, meu irmão e eu encontramos a moça. O nome dela era Kaer. Kaeri Bormeit, filha de Tal. Levei inúmeros tesouros e animais e pedi a mão de sua filha em casamento à sogra, mas ela não deu permissão. Portanto, lutei com ela de bom grado e perguntei a ela mais uma vez depois de derrotá-la. Mas, espera aí, o quê? Derrotá-la? Você lutou contra sua sogra? Sim. O que há com esses olhos? Parecem os olhos de alguém olhando para um pedaço de lixo. Pode ser difícil entender a cultura de vários milhares de anos atrás de um ponto de vista moderno e, em primeiro lugar, como os mortais entenderiam as ideias dos deuses. Como ousam? Vocês, Goindeus, são piores. Seus heróis não sequestram mulheres para pedir a mão delas em casamento. Houve até um herói que estuprou uma moça na hora depois de derrotá-la e deu a ela um jeito de seu filho procurá-lo. Lixo. Como você ousa? Ignorando o olhar de desprezo de Corin, o Engus, o danando amor, terminou sua história de amor. No entanto, foi isso que minha sogra me disse. Ela não podia forçar Kaer, que era mais forte do que ela, a se casar. Quanto respeito os Danan tinham pelos fortes. Porque isso parece muito. O Argi que herdou a posição de rei dos deuses sempre foi o Danan mais forte daquela geração. Preciso de mais alguma explicação? De qualquer forma, Kaer vivia na forma de um cisne uma vez por ano e se escondia em um lago com 150 cisnes. Dos 150 cisnes que estavam ali, encontrei Kaer, cantei a canção mágica por 3 dias e 3 noites e, finalmente, compartilhei o amor com ela. Isso finalmente marcou o fim de sua longa e um tanto bárbara história de amor. O danando amor, o Engus, que alcançou seu amor, declarou a Corin. Corin. Ó Corin Luke. Tu, jovem herói amado de muitas garotas, que deve superar as provações dos danando amor. Conseguirás encontrar teus entes queridos entre esses incontáveis cisnes aqui? A partir de agora, explicarei as regras do orbe do ceifador Boom. Rangido. Rangido. Kwame. Os cisnes foram brutalmente massacrados. Enquanto isso, Corin abraçou os 3 cisnes restantes que observavam com grandes olhos piscantes e os colocou diante de Oengus. Apresse-se e devolva as meninas. O quê? O que houve? Você me disse para encontrá-los, e eu encontrei. Certo? Encontre Mari, Alicia e Johan no grupo de 150 cisnes. Fiquei um pouco confuso quando ouvi pela primeira vez o absurdo de encontros com o poder do amor, mas depois de pensar bem, percebi que não era uma busca tão difícil. Em minha posse estava a orbe do ceifador, que eu havia adquirido do ceifador. Era uma peça oculta que podia realizar um ataque em larga escala à alma quando combinada com um item específico. Este orbe, que tinha o poder de matar imediatamente qualquer animal com uma conexão fraca entre o corpo e a alma, estava fadado a matar todos os outros cisnes, exceto os 3 humanos. Quack. Como esperado, a maioria dos cisnes foi massacrada, e restaram 3 cisnes que me olhavam com olhos claros e brilhantes. Esses cisnes são os 3, certo? Sabe? O Engus se virou para os cisnes em meus braços. Logo, estalou a língua e balançou a cabeça. TCH. Confiar em truques mesquinhos como esse não é o verdadeiro caminho de um herói. Não somos mais bárbaros que sequestram e estupram mulheres.
Precisamos usar a inteligência. Bem, como eu disse, não foi isso que aconteceu. De qualquer forma, diferente do estágio 1, que foi muito difícil, o estágio 2 foi relativamente fácil, mas a variável chamada Danando Amor foi o suficiente para me deixar nervoso de muitas maneiras. A próxima fase deve ser a final, certo? Você não vai me dar outro teste estranho, vai? Desta vez, será realmente uma prova de amor. Foi então. A área ao redor do lago onde o Angus e eu estávamos começou a rachar e deformar. Os corpos dos cisnes massacrados desapareceram como se não estivessem ali desde o início, e o lago tranquilo se transformou em um deserto árido. Moitura. Era a terra onde os Dananni lutavam contra os guerreiros das trevas e uma ruína do passado que também era acessível no jogo. Foi quando Clyon Solais despertou dentro de mim. O calor escaldante era tão intenso que ameaçava queimar tudo o que existia, mas graças à benção do sol, eu estava salvo de todos os tipos de calor e chamas. Vendo que Clyon Solais foi ativado sem que eu fizesse nada. Nuada Ergetron. É isso mesmo, herdeiro do sol. Diante de mim estava um homem com semblante e atmosfera extraordinários. Seus cabelos loiros brilhavam intensamente como o sol. Um dos Airi mais fortes da raça Danan estava ali, com um manto carmesim sobre os ombros. Ele era um dos 5 Danan que podiam ser encontrados em Magmel no jogo. Você não parece tão surpreso. Como se já esperasse por isso. Nuada olhou diretamente nos meus olhos com seu olhar feroz e vermelho enquanto acariciava a barba. Ele tinha a dignidade de um rei capaz de reprimir pessoas comuns apenas com o olhar, mas ele também era um veterano que havia passado por inúmeras batalhas. Eu esperava você ou Dagda desde o começo. Eu realmente não esperava que aquele romântico aparecesse. Romântico. Como ousa? O Angus tentou acrescentar algo mais, mas calou-se quando Nuada o interrompeu. O Angus era apenas um deus comum, enquanto Nuada era o Agi, o rei dos deuses. Era óbvio quem tinha mais voz entre os dois. Eu lhe concederei a terceira tentativa. 1. Não se ofenda, o Angus. Ele veio aqui com Clyon Solais. Naturalmente, deve estar atrás do meu Airgetron. Dizendo isso, Nuada revelou o braço que estava escondido sob a capa carmesim. Aquele braço não era normal, mas sim sintético, brilhando em prata. Eushai-Bres, um dos súditos do rei que costumava usar Clyon Solais em lendas heroicas de Anan tinha outro item com ele, o item épico, Airgetlon, braço de prata. Era um item necessário para que alguém obtivesse o controle perfeito sobre o Sol, Clyon Solais. Originalmente, deveria ir para Eushai-Bres, mas foi deixado para trás nesta iteração, o que não era nada estranho. Bem, já estou farto, então deixarei o último teste para Ari. No entanto, Rei Nuada. O que foi, Danando Amor? Quando o julgamento terminar, espero que tudo volte ao normal. Ô tio, você se afeiçoou àquele rapaz? Posso perguntar por quê? Em resposta à sua pergunta, o Angus respondeu virando-se com um lindo sorriso no rosto. Ele é alguém amado por várias mulheres. Não podemos deixar essas meninas chorarem de tristeza. Sim. Só se ele passar no teste. Depois de dizer isso, Nuada voltou seu olhar para mim. Nuada Ergetron. Ele era um dos 3 reis dos deuses que representavam a raça dos Danan e o segundo deus mais forte entre os 5 Danan mais fortes. Ao mesmo tempo, ele era o dono de um dos 4 grandes tesouros, exceto Liefail, que sempre era dada aos Ari como a pedra do destino. Lança de luz Ariadbaer de Lug. Caldeirão mágico Umbri de Dagda. E Nuada era o dono da espada do sol, Clyon Solais. Quando trouxe a cabeça de Mata, o monstro de 4 cabeças e 100 pernas, eu estava prevendo que aquele que apareceria provavelmente seria Dagda, aquele que derrotou aquele monstro, mas, ao mesmo tempo, era possível que Nuada viesse devido ao Clyon Solais dentro do meu corpo. Parecia que meu palpite não estava muito errado. Corin Luke. Jovem herói que escolheu a justiça entre os 2 descendentes que deixamos para trás. 2 descendentes. De fato. Durante a nossa queda, deixamos para trás 2 possibilidades, sendo uma delas sua mestra e atual Ariri, Irindanua. Quanto à outra, o usurpador, Tatis Valtazar. Parece que você está ciente do que está acontecendo. Um pouco, sim. Valtazar era um descendente deixado pelos Danan. Ele foi deixado no mundo em um estado de sono profundo, e sua existência foi mantida em segredo da mestre Erin. Só havia uma coisa que isso poderia sugerir. Isso significava que havia opiniões diferentes até mesmo entre os Danan. Vingança.
Essa era a esperança que tínhamos deixado para trás em Valtazar. Eliminar os goideus imundos que ousam trair os deuses. Sem esconder sua fúria ardente, Nuada expressou. Embora os Danann tenham recebido os goideus com benevolência, como predecessores da terra, eles reagiram com uma traição e tentaram tomar o mundo para si. Ao deixarem para trás Irindanua, a Danann da justiça, eles também deixaram um Danann que vingaria seu destino. E para você saber, eu sou um defensor da vingança. O que isso significa para você? Que você não está tão feliz comigo. Certo? De acordo com o enredo original, quem colocou as mãos em Airgeton não fui eu nem o jogador, mas eu Xadrez, um vilão antagonista. Provavelmente foi Nuada quem pessoalmente lhe entregou Airgeton. Dos 5 Danann que podiam ser encontrados no jogo, Dagda, Lug, Nuada, Diancest e Mananã, Lug e Nuada estavam do lado da vingança. Por isso, seus desafios eram muito mais difíceis do que os de Diancest e Dagda. No entanto, eu sou aquele que veio aqui com o sol na mão, e você deve me recompensar por meio de um teste adequado. Claro. Mas... não gosto do uso dessa conjunção aí. Originalmente, o terceiro teste de Nuada duraria 1 minuto contra um fragmento de Balor, o rei dos gigantes. Eu já tinha me preparado o suficiente para isso, mas... um teste normal não será suficiente para alguém que trouxe o sol até aqui. Para o seu terceiro teste, você deve derrotar o grande guerreiro, Sreni. Droga. A essa altura, minha própria existência já era um inseto para a história. Em Heroic Legends of Aran, houve 3 habitantes anteriores do continente que foram mencionados. Os primeiros foram os gigantes que seguiram o legado dos titãs celestiais. Em segundo lugar estavam os Danann. Anteriormente chamados de deuses, eles eram como os professores dos atuais goideus. O terceiro e último deles foram os Korka, os filhos das trevas e da noite que acabaram perdendo para os Danann após uma longa luta pela supremacia. Eles eram próximos dos chamados demônios. Depois de perderem para os deuses, os descendentes de seus guerreiros degeneraram em espíritos, mas, como esperado daqueles que lutaram contra os deuses, eles eram incrivelmente poderosos. Sheik, um enorme guerreiro, saiu de uma fenda dimensional, exalando uma aura incrivelmente sinistra. A atmosfera sombria ao seu redor e seus olhos sedentos por sangue revelavam parte de seu ódio pelos Danann. Ei! Olá! Parecia que eu tinha que derrotar esse cara na minha última prova. Sreni, o grande guerreiro, hein? Ele era um personagem mencionado brevemente no jogo como o guerreiro que cortou um dos braços do todo-poderoso rei dos deuses, Nuada, e parecia que eu tinha que derrotar aquele monstro. Agarrei-me firmemente à minha lança e esperei pacientemente que ele se movesse primeiro, mas o grande guerreiro sem armadura continuou a me fuzilar com os olhos ensanguentados. Finalmente, no momento em que ergueu sua espada larga, cobra sinistra a uma serpente avançou lentamente. A uma velocidade muito superior à do gigante lento, a lança prateada penetrou-lhe o peito. Kajiki. Foi uma facada simples e eu definitivamente não esperava que lhe permitisse isso tão facilmente. Sentindo-me um pouco assustado, olhei para o gigante, que, indiferente, moveu uma das mãos para agarrar a lança que estava cravada em seu peito. Guk. Imediatamente tentei recuperar a lança, mas ele era muito mais forte do que eu. Depois de me amarrar no local, ele me atacou com sua espada larga. No final, tive que desistir da lança e recuar. Kenas, Agalas, Soilo, Berkana. Rapidamente ativei a combinação de runas que havia praticado centenas de vezes até aquele momento. Usando uma combinação definida que criava chamas e as amplificava, formei uma frase que rapidamente devorou o gigante. O Aruruk. Agora, meus feitiços rúnicos não estavam mais no nível da magia rúnica normal. Graças à amplificação de runas, consegui usar magia rúnica, que geralmente estava no nível de magias de nível elementar, mas que mal alcançavam o nível de uma magia de nível médio quando organizadas em uma frase, rivalizando com magias de alto nível. A maioria dos feitiços de alto nível eram suficientes para obliterar bestas demoníacas de nível 2 de uma só vez. Naturalmente, eu não esperava que aquele feitiço fosse suficiente para matar o monstro ancestral, mas... Ele não parece muito saudável. Apesar de estar envolto em chamas ardentes, Sreni rugiu enquanto me atacava mais uma vez. Vung. Sua poderosa investida trouxe consigo uma tempestade feroz. Até mesmo um leve arranhão daquela espada larga destrutiva certamente seria prejudicial. Eu esperava que ele retaliasse e mal consegui me esquivar a tempo, mas... Quá!
A terra abaixo de mim que foi atingida pela espada larga pavimentou profundamente, enquanto todo o chão era esmagado. Que tipo de... Como se tivesse sido atingido pelo feitiço de alto nível, terremoto. O chão se despedaçou. Quase não havia apoio para os pés, mas isso não impediu o monstro de avançar mais uma vez. Quang. Chutando o chão com força, Sreng avançou. Ele abriu caminho através dos fragmentos voadores do chão até ficar bem diante dos meus olhos, mas ainda estava dentro das minhas expectativas. Você está sendo muito pegajoso com os pertences de outra pessoa. Clique. Estalando o dedo, ativei a runa de Raido, a runa de aceleração que estava gravada na lança de prata que ainda estava enterrada em seu peito. Raido. Sreng, que estava segurando a lança para garantir que eu não pudesse recuperá-la, acelerou junto com a lança prateada e voou como uma bala de canhão. Quang. Kang. Quagang. Para completar o comando de aceleração que lhe foi dado, a lança continuou voando com Sreng. Seu corpo se chocava contra o chão toda vez que ele girava o corpo na tentativa de impedir a aceleração da lança. KRRRH. No final, ele desistiu e soltou a lança. Deve ter julgado que não seria má ideia soltar a lança e lutar comigo de mãos vazias, mas... Uma das poderosas runas gravadas na lança de prata, a runa do retorno, permitiu que a lança retornasse à minha mão antes que o monstro pudesse me alcançar com os pés. E no momento em que pousou em minhas mãos, comecei a correr em direção ao gigante e pulei no ar. Parando de andar, Sreng olhou para mim. Ele devia estar querendo me atacar no momento em que eu caí de volta no chão, mas isso foi um erro grave da parte dele. Artes secretas da montanha desmoronante, como o tremor de um arco, meu corpo se torceu para trás. E pendurada na corda daquele arco estava a lança de prata. Golpe trovejante Guang. O dardo disparou da minha mão com uma velocidade explosiva. Era o quinto estilo dos 6 caminhos da lança e era a habilidade mais forte do meu arsenal em termos de força bruta, além de claions solares. Traço. Sreng brandiu sua espada larga contra a lança, mas era tarde demais. A lança prateada que rompeu da minha mão já havia terminado de penetrar seu coração. Respirando fundo, observei o oponente. Havia um enorme buraco aberto em seu peito e nenhuma possibilidade de recuperação. Um berserker forte, porém irracional, era, na verdade, o tipo de inimigo mais fácil de enfrentar. Suas ações eram simples, então concluí-lo sem sofrer nenhum dano não era tão difícil, contanto que... Espere. Como alguém assim cortou o braço do Nuada? Fiquei me perguntando por quê, mas foi quando Sreng, que deveria ter se transformado em um cadáver, começou a mostrar alguns sinais ameaçadores. Goo! O que? Nova carne estava se formando ao redor do buraco HP em seu peito. Regeneração? Ele tinha uma habilidade de regeneração de grau único ou algo assim. Até veterana Mari teve que repor toneladas de sangue para sobreviver a um ferimento tão grande e ainda assim, aquele guerreiro é um contendor dos Danann. A voz de Nuada ecoou pela dimensão. O que isso tinha a ver comigo? O grande guerreiro do rei filho de Eir que recebeu um destino, ele já estava quase terminando sua regeneração. Eu precisava recuperar a lança antes que ele pudesse me atacar novamente. A lança de prata começou a voar de volta para mim, mas no caminho. Pegada. Sreng agarrou a lança voadora e imediatamente atacou-me. O grande guerreiro Sreng certamente cortará um dos braços do rei, como uma divisória. A espada larga voando direto para baixo em suas mãos separou meu braço esquerdo do meu corpo. Ikilei Player of the Academy Capítulo 149, Nuada Ergetlon, 2, Grande Guerreiro Sreng. Ele foi o poderoso herói de Korka, que conseguiu cortar um dos braços do Rei dos Deuses, Nuada, durante sua batalha decisiva contra os Danann. Embora ele tenha sido derrotado mais tarde naquela batalha e Sreng tenha perdido a vida nas mãos de Nuada, ele foi uma das poucas pessoas que deixou uma grande falha no corpo do rei. Como resultado, devido às tradições dos Danann de que somente aqueles com um corpo perfeito podem herdar o trono, Nuada renunciou ao cargo e passou o trono para outra pessoa. Perdendo meu braço esquerdo, tive que recuar um pouco. Então, gravei uma letra rúnica no ferimento. Meu plano era cauterizar a ferida com Kenaz, a runa das chamas, mas... as chamas crescentes se extinguiram em pouco tempo. Graças à benção do sol, a imunidade absoluta às chamas acabou absorvendo até mesmo as chamas que eu havia criado para estancar o sangramento. TCH. Estalando a língua, segurei minha lança com o braço restante, porque ficar de mau humor por causa de um braço perdido não ia adiantar nada. Primeiro,
Eu precisava superar essa provação e manter minha vida intacta. Minha fúria e tristeza poderiam ser deixadas para depois que eu acabasse com o inimigo à minha frente. Minha velocidade de regeneração é muito lenta. Não está fechando a ferida. É uma espada amaldiçoada? Ou talvez uma imposição do destino, como Lie Faiu. Seja como for, não havia como negar que eu não conseguia cuidar do ferimento sangrento no meu braço esquerdo. Embora a regeneração do guerreiro tenaz estivesse complementando a perda de sangue injetando sangue novo no organismo, uma quantidade semelhante de sangue ainda fluía do meu braço esquerdo. Eu não esperava que houvesse tal desvantagem em obter o sol. Quá! Com um rugido ensurdecedor, Sreng brandiu a espada larga em seus braços. Então, de repente, enquanto eu tentava bloquear o ataque com minha lança, o ambiente mudou. Cheirava água enquanto as pessoas gritavam de todas as direções. Memórias traumáticas do passado. Era uma parte essencial do julgamento que fazia o jogador lembrar de certos fracassos do passado. Certo. Agora isso é mais como um julgamento. Os testes impostos pelos deuses não estavam ali para esmagar e ridicularizar seus desafiantes. Eles eram seres que acolhiam, ensinavam e guiavam os novos heróis, incluindo o jogador no jogo. No entanto, ainda foi surpreendente ver que eles me tratavam, um jogador mediano, como um jogador de verdade. Ajuda, alguém. Por favor. Ajude. Era como um pandemônio na terra, aquele fedor de água e sangue misturados. Casas estavam caindo, pessoas gritavam por socorro nos telhados, mas o que elas chamavam não eram socorristas, mas demônios aquáticos. Ainda me lembro dessa tragédia como se fosse ontem. Tragédia do rio Roteon. Foi um massacre que aconteceu durante o processo de aniquilação dos demônios aquáticos. A barragem rompeu e uma vila inteira foi arrastada junto com os demônios aquáticos, mano. A barragem rompeu, e o principal culpado por aquele massacre, Park Siu, foi um plano maligno forjado por aquele vilão perverso que criou um registro de mortes de 100.000 pessoas, mas eu não consegui decifrá-lo até o final. Milhares de pessoas morreram naquela tragédia, mas o rio Roteon não foi o único. Quando Adelene, o senhor da Torre dos Magos, ativou o Inferno de Aço, quando Dunnorix, após sincronizar-se com a Árvore do Mundo, reduziu a região ocidental do reino a uma mera terra devastada, e quando perdi meus companheiros para Fermakdama e vi Dunsky devorar uma cidade inteira. Eu estava lá no meio de inúmeros sacrifícios e tragédias, e ainda assim não percebi o camarada ao meu lado, que estava se regozijando sozinho com todo aquele lucro perverso. Cavaleiro. Corim, o ambiente mudou mais uma vez. Era uma montanha fria e tremula. A tempestade e a nevasca que congelavam a terra próxima ameaçavam congelar uma mulher no topo dela. Cara, temos que nos apressar. Os gigantes de gelo estão a caminho. Jogue essa coisa fora. Em meus braços repousava uma senhora tola que eu não pude proteger e que acabei tendo que matar com minhas próprias mãos. Você chegou tarde demais para perceber meu destino, mas... uma vilã que até o fim não conseguiu mudar seu destino. A pobre senhora que se desviou para o caminho tortuoso do ódio e não conseguiu voltar estava lentamente ficando cada vez mais fria. Por que você está me mostrando isso? Oh, você já sabia. O Deus Dourado acariciou sua barba enquanto me observava por trás, enquanto eu segurava o cadáver moribundo da serpente venenosa carmesim. Mesmo sabendo que aquilo era falso e apenas uma repetição das minhas memórias, eu ainda não conseguia me livrar do seu cadáver frio. Você parece arrependido do que aconteceu. Há muitas coisas que perdi, mas, por algum motivo, há algumas que simplesmente não consigo esquecer. O mestre e a princesa Miru foram exemplos disso. Talvez fosse porque eu era um cara que não era diferente de todos os outros. É natural que as memórias de mulheres perdidas permaneçam como memórias de remorso nas mentes dos heróis. Isso é bastante sexista. O padrão da sua época não tem nada a ver comigo. Depois de encarar o deserto frio e congelante por um tempo, Nuada acenou com as mãos e mudou o ambiente. Era uma cidade escura. Um garoto caminhava cuidadosamente pelas ruas, longe dos olhares de todos, e eu o seguia. Esta era a lembrança da noite anterior à regressão. Eu ainda me lembrava vividamente daquele dia. Bem, embora repugnante, não há como negar que os modos daquele garoto malvado foram eficientes. Mas no final, ele perdeu. Sim, no final das contas. Mas você pode dizer com certeza que é mais forte que aquele garoto. O crescimento de Park Siu foi exponencial. Nesta iteração, comecei muito mais rápido que ele no começo e era mais forte.
Mas não foi nada comparado ao crescimento exponencial do poder de Park Seo mais tarde. Isso porque ele possuía uma reserva de mana que estava no nível dos deuses. Será que algum dia eu conseguiria ficar mais forte que Park Seo em termos de atributos? Claro que não. Isso era simplesmente impossível. Goou! A dimensão que havia sido criada pelo Deus para fornecer uma margem de manobra desapareceu, enquanto Sreng reaparecia diante dos meus olhos. Ele marchava em minha direção com um rugido. Você quer derrotar o nosso Vingador? Acredita que pode substituir a justiça e o herói? Que patético. Que tal derrotar esse guerreiro na sua frente antes de toda essa conversa? Como se representasse a vontade de Nuada, Sreng me estrangulou pelo pescoço. Seus braços eram tão grossos e musculosos que me estrangular até a morte nem seria um problema. Eu, provavelmente não serei tão poderoso quanto Balthazar ou Park Seo pelo resto da minha vida. Se sim, por que você quer substituí-lo? Mesmo sabendo que será mais fraco que ele. Meu pescoço estava sendo esmagado. Teoricamente, deveria ser quase impossível soltar a voz, mas, surpreendentemente, eu conseguia falar sem tanto problema. Mas se lutarmos, eu vencerei. Minha definição de poder e força é diferente do que você e Park Seo pensam. Em retaliação, agarrei o pescoço de Sreng. Ele hesitou por um momento, mas ao ver que eu não conseguia nem envolver seu pescoço grosso com as mãos, ele deu um sorriso irônico. Vamos ver quanto tempo esse sorriso consegue ficar no seu rosto. Concentração solar humana do Sol girava acima. Engolindo humana dentro do meu corpo, a luz do Sol emergiu no céu. Não foi o suficiente. Manifestação do Sol. O acúmulo de mana se manifestou na forma de um grande Sol. O Sol, Claion Solaris. Era uma das habilidades mais fortes do mundo, uma habilidade extravagante demais para alguém como eu, que não conseguia mantê-la por mais de 10 segundos sem o backup do sistema. O Sol, hein? Mas o que você vai fazer com ele? Você acredita que vai conseguir sobreviver até conseguir derrubar esse Sol? Compressão solar o quê? A voz perturbada de Nuada chegou aos meus ouvidos de longe. Isso era natural, pois o enorme Sol no céu estava sendo comprimido contra o meu braço. Eu nem preciso de 10 segundos. Um segundo é mais que suficiente. Agora mesmo que eu estivesse sendo pressionado por alguém muito mais forte do que eu, meu braço estava em volta do seu pescoço devido à sua presunção. O poder do Sol comprimido em minha mão tinha a capacidade de queimar tudo que eu tocava e transformá-lo em cinzas. Ok? Foi apenas um segundo. O calor comprimido do Sol tocou o pescoço de Sreng. Instintivamente, ele tentou me jogar para longe, mas aquele curto período de um segundo foi prejudicial para nós dois. Jiike. Seu pescoço estava queimado e derretido, assim como meu braço. Comprimir o Sol significava que uma densidade absurda de mana tinha que residir no meu braço nu. Por isso, compressão solar era um movimento suicida sem o Airjetlon, um item que podia conter uma quantidade infinita de poder. KRRRH. Sua pele estava queimada, revelando os ossos do pescoço, mas Sreng ainda estava vivo e respirando. KRRH. Cura. Curagia. Apesar da dificuldade em pronunciar as palavras, Sreng ergueu a espada. Certo, a luta ainda não havia acabado. Você ainda vai lutar? Claro. Perdi os 2 braços, mas e daí? Ainda tenho as pernas. Hoje em dia, nenhum deles tinha coragem. Se eu fosse desistir só por perder meus braços, nem teria começado a lutar para salvar o mundo. Mais uma vez, instalei o núcleo de aura em meu corpo e incorporei a aura do núcleo de aura de Sebancia em minha perna direita. Eu não conseguia nem me equilibrar direito depois de perder meus braços, e a perda severa de sangue que não podia ser compensada, mesmo com minha capacidade de regeneração, fez minha cabeça ficar tonta. Mas ainda estava tudo bem. Um ataque seria suficiente. Não havia necessidade de manter o equilíbrio nem de ter medo de cair após o ataque. Meus olhos turvos e a dor de cabeça não importavam nem um pouco. Tudo o que eu precisava fazer era me concentrar em apenas mais um ataque. Traço. Imperturbável pela ausência de carne ao redor do pescoço, o grande guerreiro deu um chute no chão sem hesitar. Junto com um rugido ensurdecedor, ele pulou, tentando me cortar em pedaços. Segundo o movimento demoníaco de Sebancia Duque, estilo Corin, Falinga vem 5 dragões. Se esse poder, que matou até mesmo os poderosos dragões, fosse real, então um monstro como esse não era nada. Seja o que for, as coisas vão dar certo de alguma forma se um homem arriscar sua vida. Sreng desferiu um golpe com sua espada larga,
mas nem me dei ao trabalho de registrar isso na minha mente. A única coisa que estava no fundo do meu olhar era, do começo ao fim, seu pescoço trêmulo e nada mais. Eu torci meu corpo. Cada partícula de força estava incorporada ao chute. Um leve passo à frente a partir do centro de equilíbrio, seguido pela aceleração com a perna esquerda atuando como pivô, e um simples chute giratório. Gancho giratório. Esse chute simples e direto que qualquer um que passou a infância na Coreia aprenderia foi meu golpe final. Quar. A espada larga caía em alta velocidade, tão rápido que poderia despedaçar meu corpo. Naturalmente, minhas pernas não conseguiam alcançar o pescoço do gigante enorme e, portanto, não poderia ter sido apenas um chute normal. Cook? Sreng fez uma pausa confusa. Quando percebeu, seus olhos estavam se revirando, alternando entre o céu e o chão. Logo, ele fechou os olhos, aceitando a situação. O segundo estágio do uso da aura de Sebancia Duke. Liberação de aura. O movimento de uma espada larga era fisicamente direcionado pelas mãos, em comparação ao meu ataque, que emitia aura como uma flecha. Não fazia sentido questionar qual deles teria pousado primeiro no inimigo. Fracasso. Por não ter braços e, portanto, não ter como me equilibrar, caí no chão depois do chute, mas ainda assim olhei para o Danann dourado de cabeça para baixo com um sorriso. Você nunca sabe qual será o resultado de uma batalha até terminá-la. E assim, passei na terceira prova. Quando percebi, o deserto árido onde eu havia lutado contra as Renga havia se transformado em uma terra verdejante de grama. Revista Meu. Era uma vasta planície de grama no paraíso, Tirnanog. Era um dos locais que compunham o paraíso. Esta era a terra dos mortos e um paraíso entre os paraísos para poucos selecionados. Uau! Você é um jovem incrível. Irim parece ter escolhido o homem certo. Dag Damor, pai de Angus e dono de Undri. Você deveria ser mais consciente do seu corpo. Serei fiel à promessa que Nuada fez a você e a curarei. O Dananda cura, de Anceste, restaurou meus braços e a perna que foram perdidos durante a batalha. Isso foi extraordinário, jovem herói. Este Mananã Maklir apreciou muito seu espírito de luta. E depois deles veio o dono desta ilha dos tesouros. Embora não fosse um Agi, era filho do oceano e é aquele que governava os mares, Mananã Maklir. Umph. Por fim, havia mais dois Danann que estavam me observando de uma pequena distância. Um deles envolto em ouro era Nuada Ergetlão e o outro era um dos personagens que apareceram no jogo, o mestre da lança de luz, Luglan Fada. O Danann da luz e o mais forte de todos. Todos os poderosos Danann que o jogador poderia encontrar em Heroic Legends of Aran estavam reunidos em um só lugar com seus olhos focados em mim. Isso é algo que eu nunca vi nem no jogo nem na última iteração. O Deus que você conheceu mudou dependendo do item que você possuía, mas não houve um evento em que você pudesse conhecer todos os deuses. Seja qual for o teste que você fez, era possível para o jogador escolher sua recompensa de qualquer maneira. Então, Corin Lok. Este Mananã representará os deuses que adormeceram profundamente em Magmel e lhe daremos nossa bênção. Especialmente, Mananã Maklir era incrivelmente amável e amigável, mas era difícil dizer por que ele era assim. Não sei se você sabe, mas eu sou o mestre desta ilha dos tesouros. Além disso, também sou o mais rico de todos os Danann e possuo a maior quantidade de tesouros. Eu estou ciente. E eu te louvo por tua bravura e coragem. Este Mananã Maklir terá prazer em presenteá-lo, bravo herói, com meu maior tesouro. Desculpe. Espere, eu gostaria de receber a Ergetlon. Parece que você entendeu mal minhas palavras. Perdão. Meu presente não tem nada a ver com os presentes que você receberá dos outros deuses. E este é um sentimento comum a todos nós, exceto Lug. O que? Então você quer dizer 4 dos 5 da Nana que vão me dar um tesouro, certo? Um de cada. Prêmio máximo. Inconscientemente, deixei escapar aquela palavra proibida. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.